Bem-vindo à Academia Tiquira. Com as palavras-chave organizadas em grupos, o próximo passo é construir a expressão booleana de busca. Observe como Tiquira aplica a lógica booleana. Ele agrupa todos os sinônimos de um mesmo conceito com OR, entre parênteses, e cruza os diferentes conceitos com o operador AND. Resume em 1 minuto, transformando os termos em uma busca única. O que nós vamos ver? A combinação dos grupos com os operadores lógicos, construção visual da expressão, tradução automática para a sintaxe de cada base e algumas tags negativas que não são aplicáveis a todas as bases. Então realizamos o login no Tiquira e vamos seguir aqui para uma pesquisa de teste. Nós já definimos as palavras-chave, podemos ou não considerar a mineração dos termos e vamos prosseguir agora para as expressões de busca. O que essa tela demonstra aqui para a gente? É a segunda etapa da nossa pesquisa, definição das expressões de busca. Existe aqui sempre um resumo do que a tela faz e basicamente aqui você tem uma ferramenta que te ajuda a construir a expressão de busca. Então você não vai precisar digitar todos aqueles termos, nós vamos trabalhar diretamente com os grupos. Então, o grupo A, que é sinal, fraco, sinal, sinai e fraco, né, escrito de várias formas diferentes, representa o grupo A. E eu digo que eu quero o grupo A e poderia usar o ou também, tá? O grupo B. Para pesquisas mais complexas, nós temos operadores de parênteses, caso você queira botar A e B juntos, né, entre parênteses, ou C. Também poderia. Uma vez que você construiu a sua expressão, nós vamos salvar. Antes de salvar, o que a gente precisa observar na tela? Primeiro, a gente já tem aquele alerta falando sobre os caracteres coringas. Então, signal tá com asterisco no final. Algumas bases aceitam de forma automática. Outras bases não vão aceitar de forma automática. Uma vez que eu salvo a expressão, ela vem aqui para baixo. Então, eu já tinha salvo uma expressão e agora a gente triplicou. Ó. Eu já tinha feito 2 vezes o teste, como vocês viram no nosso último vídeo. Então eu vou remover aqui as expressões que não tem documento coletado para deixar apenas uma expressão e para a gente ver aqui como que fica a avaliação. Então aqui o Tiquira já identifica se a expressão dentro dos moldes das bases científicas, que cada uma delas tem uma forma de escrita diferente, está dentro de um limite que a gente testou. E caso tenha qualquer outra divergência, ele aponta aqui para a gente. Abri aqui a nossa pesquisa um pouco mais complexa para a gente ver o tipo de alerta que aparece. Então, uma estratégia de busca bloqueada, nós já vimos no outro vídeo, que tem relação com você já ter começado a coletar com essa estratégia. A estratégia consiste das configurações, mais as expressões e as palavras-chave. Nesse caso aqui, nós vemos que no Science Direct nós estamos acima dos 250 caracteres. Então, a base ela vai truncar, ou seja, ela vai encolher a nossa expressão para caber dentro dos critérios de aceite dela. Uma vez que a gente conclui a definição da estratégia de busca, basta clicar em finalizar e ir para a coleta e nós concluímos essa fase da nossa pesquisa. Algumas observações. Nosso console de montagem da expressão não aceita digitação. Isso é proposital, é justamente para evitar erro de escrita e má formatação de expressão. Obviamente que se você colocar um parênteses e não fechar, isso vai dar erro e não vai coletar corretamente na próxima fase. Então fique atento e verifique se a sua expressão realmente é complexa e precisa do uso de parênteses e nós ou não, se é uma expressão simples de combinação de grupos de sinônimos conectados por AND. Outro ponto importante é que o NOT ele não é aceito na maioria das bases científicas. Então você utilizar o NOT não garante replicabilidade. Então a minha sugestão é que você use sempre os agregadores de soma ou condicional OR. Outro ponto interessante aqui embaixo é que o número de expressões é determinado se você é um usuário gratuito ou não. Então, o gratuito ele pode ter 2 expressões, o estudante ele pode ter 5 expressões, o pesquisador iniciante 8 expressões, o pesquisador experiente 10 expressões. Lembrando também que a quantidade de expressões não reflete na qualidade da sua pesquisa e nem na assertividade, e sim a definição do conjunto de palavras e a combinação que você faz entre essas palavras que garante que você vai estar coletando documentos mais assertivos para o seu objetivo de pesquisa. Então, essas cotas de expressões, elas justamente servem para a gente testar buscas mais abertas, ou seja, sem grandes restrições de AND, utilizando o OR,
né, na combinação ali dos grupos de palavras. Como nós vimos, no caso do Science Direct, o sistema, o Tikira, ele já calcula aqui a expressão de busca e retorna para a gente. É um único limite documentado oficialmente entre as bases. E quando ultrapassa uma API, responde com 0 resultados, sem erro visível. Então, por isso que a gente precisa se atentar e avaliar se a gente vai prosseguir a pesquisa com tantos termos combinados. Então, se isso acontecer, o Tikira abre uma janela modal com 2 opções: manter o Science Direct como base ou ajustar os termos de buscas e remover a base de pesquisa para salvar a expressão normalmente. Depois que você fizer isso, o próprio Tikira já resolve conforme você selecionou. Uma vez que você entende que está suficiente, que as expressões estão de acordo com o que você pretende coletar, você pode prosseguir para a próxima fase. Caso tenha algum ajuste a ser realizado, provavelmente você não vai ajustar a expressão, e sim o conjunto de palavras-chave que está na fase anterior à fase de composição da expressão. Lembre-se, se você é usuário gratuito, uma vez que você inicia a sua coleta, você não vai poder alterar nem o grupo de palavras-chave e nem as expressões de busca. Então prossiga com cautela. Agora, suas expressões de busca estão prontas e você pode prosseguir para a próxima etapa, que é realizar a coleta via API ou pela coleta manual. Iniciamos então a nossa fase 3. Nos vemos no próximo vídeo.